Irmãos, nós começamos algumas semanas atrás, essa é a quinta semana dessa nova série de mensagens que nós intitulamos Jesus antes de Cristo. E a proposta dessa série é falar a respeito das tipologias das pessoas do Antigo Testamento que apontavam para a pessoa de Jesus. Nós entendemos que a Bíblia ela é o livro de uma única história, o livro que conta a história de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o assunto principal da Bíblia. E quando nós lemos a história de homens e mulheres, mesmo no Antigo Testamento, antes do nascimento de Jesus, antes de Deus tomar a forma humana e vir ao mundo, a presença de Jesus, a história já apontava para Jesus. A gente tem a tendência de imaginar que Jesus ele só entra em cena no seu nascimento, só entra em cena no momento em que Deus ele assume a forma humana e vem ao mundo para viver a vida perfeita que Jesus viveu, para ser morto em nosso lugar e ressuscitar, nos garantindo também a vida eterna. Mas, na verdade, Jesus ele já se fazia presente. A Trindade ela existe desde o início. E nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos como a vida de homens e mulheres do Antigo Testamento apontavam para a pessoa de Jesus. Na semana passada nós falamos sobre Isaac, filho de Abraão, que nós falamos mais especificamente na semana retrasada. Vimos que tanto Abraão quanto Isaac foram exemplo de obediência. Em dado momento da vida desses homens, eles servem para nós como exemplo de obediência e confiança ao Pai. Isaac ele confiou em Deus e também confiou no seu pai, como nós vimos na semana passada, quando ele subia até o monte para oferecer um sacrifício a Deus, mesmo sem ver ali o animal a ser sacrificado, ele confiou no seu pai e confiou naquilo que o seu pai falou, que o cordeiro, Deus haveria de prover o cordeiro para ele. Então nós vemos ali o exemplo de Isaac. E vemos também que Deus havia feito uma promessa para o seu pai Abraão, e que Isaac estava jovem demais para morrer, para que essa promessa fosse cumprida. Que através de Abraão e através de Isaac viria o novo povo de Deus, o povo de Deus através da vida daqueles homens. E nós vimos como Deus age de providência e Abraão, mesmo confiando, mesmo obedecendo, ele experimentou da graça de Deus, não foi necessário sacrificar o seu filho, Deus proveu o cordeiro e Isaac ele permaneceu. E a promessa de Deus na vida de Isaac se cumpriu. Não só Abraão foi pai, como Isaac também foi pai. Isaac conhecia a Deus, ele foi um instrumento de Deus e ele teve um filho chamado Jacó, que por sua vez, Jacó também teve muitos filhos. E eu queria falar sobre um dos filhos de Jacó, que se chamava José. José, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, foi alguém também cuja vida aponta para a pessoa de Jesus Cristo. José, ele tem registrado na palavra de Deus uma das biografias que eu mais me encanto. A Bíblia ela é repleta de biografias encantadoras, mas eu particularmente gosto muito da história da vida de José. A história de José é contada em alguns capítulos do livro de Gênesis. Eu queria ler apenas 2 versículos que falam um pouco do início da vida desse jovem. Depois a gente vai fazer uma abordagem, vamos fazer um panorama de toda a vida de José e ver de que forma a palavra de Deus nos mostra Jesus Cristo através da vida desse homem. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro do Gênesis, no capítulo 37. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, mas tiver alguém do seu lado com a Bíblia, você pode acompanhar. Se não tiver ninguém ao lado, você pode acompanhar também na projeção. 2 versículos que falam um pouco do início da história e como tudo começou, como todos os acontecimentos na vida de José vieram à tona a partir dessas afirmações que nós lemos nas Sagradas Escrituras. Te convido a ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler esses 2 versículos. Gênesis 37, versículo 3, versículo 4. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho,
porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela sua palavra. Por isso nós pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, que o Senhor prepare os nossos corações para receber a sua palavra, e que o Senhor não deixe que nenhum tipo de distração ou preocupação roube a nossa atenção e ouvir a tua voz. Nós queremos que a Bíblia ela é a tua palavra, e se ela é a tua palavra, quando ela é lida, quando ela é exposta, nós queremos que é o Senhor falando conosco e nós queremos te ouvir. Que nada, Senhor Deus, tenha prioridade na nossa vida nesse momento, a não ser ouvir a tua voz. Por isso, fala, Senhor Deus, com a tua igreja. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Irmãos, a história de José é uma história fantástica. Porém, é uma história marcada por momentos de grande luta, sofrimento, mas também uma história marcada por momentos de vitória. Uma história marcada por perdão, uma história marcada também por reconciliação. José era filho de Jacó, como nós falamos, e o texto diz aí, referindo-se a Jacó, o Israel, era o filho preferido do seu pai. Ele era o filho querido. José ele tinha nascido já durante a vida. Ele tinha um carinho especial por José. E como se não de Jacó preferir José, de Jacó gostar, ter um carinho especial pelo seu filho José, José ele começa a ter sonhos. Nós vamos ver mais adiante, nos capítulos 38, 39, 40, 41, nós vamos ver 42, nós vemos a história de José avançando, novos acontecimentos, e mais à frente nós vamos ver que José ele começa a ter sonhos. E esses sonhos, vindos da parte de Deus, começam a ser um problema para a vida de José. Porque, além da percepção dos seus irmãos, pelo fato dele ser o filho mais querido do seu pai, José ele tem um sonho dizendo que Deus diz para ele que ele governaria, lideraria de alguma forma os seus irmãos. E o que acontece? José tem a brilhante ideia de contar aos seus irmãos desse sonho. O texto que nós lemos no versículo 4 diz que os irmãos de José não conseguiam olhar para ele mais de forma amigável, não conseguiam mais se relacionar amigavelmente com seu irmão, por conta do ciúme que eles sentiam. E quando José conta para os seus irmãos esse sonho, a ira é despertada na vida dos seus irmãos. O ciúme passa do nível apenas de ciúme para o nível de ira na vida dos seus irmãos. E os irmãos de José, talvez você conheça essa história, talvez você não seja tão familiarizado com a Bíblia e está aqui nessa noite conosco e não conheça essa história. Mas o que acontece? O que a Bíblia diz? O que Deus diz através da Bíblia a respeito dessa história? Que os irmãos de José, eles começam a tramar um plano, eles começam a desejar matar o seu irmão. Assim como nós vimos que o primeiro assassinato da história, na segunda semana da nossa série, nós vimos que o primeiro assassinato da história da humanidade aconteceu entre dois irmãos. Nesse momento, mais uma vez, nós vemos o desejo de matar o irmão acontecendo. Os irmãos de José passam a desejar matar o seu irmão. Só que os irmãos de José, ao invés de matá-lo, eles têm uma outra ideia. José e sua família, eles faziam parte do povo de Israel e existia o Egito. Eram duas nações que não eram amigas. E o povo do Egito, a nação do Egito, escravizava hebreus, judeus, pessoas do povo de Israel. E o que eles decidem? Não vamos matar. Nós não precisamos matar o nosso irmão. Nós podemos vendê-lo. Vamos unir o útil ao agradável. A gente se livra dele, ainda levanta uma grana. E assim os irmãos de José fizeram. Levaram José até o Egito e venderam seu irmão como escravo.
pegaram essa túnica que nós vimos aqui. A túnica era a espécie de vestimenta das pessoas da época, e Jacó ele havia feito uma roupa especial para aquele seu filho, José. Era como nos dias de hoje, o pai, meu filho, eu te amo tanto, você é um filho tão querido, você é um filho tão bom, eu vou comprar uma roupa especial para você, eu vou lá no shopping, numa loja de grife, vou comprar uma roupa mais bonita, mais alinhada e vou te dar. Tudo isso como instrumento de inveja dos seus irmãos. Eles pegam essa roupa especial de José, matam um animal na floresta e sujam a roupa de José de sangue. E chegam para o seu pai Jacó e falam: pai, a gente foi andar, na mata e José foi atacado por um animal. Está aqui a roupa de José, manchada de sangue, ele foi morto, ele foi devorado por um animal. E Jacó fica arrasado com a suposta morte do seu filho querido, do seu filho José. Então José ele vai para o Egito ser escravo, e José ele vai trabalhar em um local estratégico. Ele vai ser funcionário na residência do general de guerra do povo do Egito, um homem chamado Potifar. Potifar, como general de guerra, ele estava sempre ausente da sua casa. Ele, na sua agenda de trabalho, ele viajava bastante. E a casa de Potifar é abençoada por conta da presença de José ali. José era um homem, um jovem, temente a Deus, e que, apesar de todo o mal feito a ele, isso não impediu com que José trabalhasse de forma íntegra, que José se esforçasse em ser um bom funcionário, um bom mordomo na casa de Potifar. E ele cai no agrado do seu patrão. Ele ganha a confiança do seu patrão. Mas acontece um fato terrível na vida de José. Em uma das viagens, em uma das ausências de Potifar, José, um jovem, estava lá, sozinho, e a mulher, a esposa de Potifar, tenta seduzir José. José, ele não se rende à sedução da mulher de Potifar. Ela tenta seduzir, mas ele rejeita. E o que a mulher de Potifar faz? Ela fica com raiva de José. Ela fica com raiva porque ela não atende ao seu apelo. E ela dá um falso testemunho a respeito de José e inverte a história. Ela conta para o seu marido que que José tentou seduzi-la. E José ele é preso. Aquele que tinha caído na graça do seu patrão entra em desgraça. Diante das palavras da mulher, José é preso, mas como em todo momento na vida de José, Deus estava com José. No momento em que ele era escravo, Deus estava com ele. No momento em que ele passa da posição de escravo para presidiário, Deus continuava com José. Então, a primeira lição que a gente tira aqui é que antes de Deus fazer algo através da minha vida, Ele faz alguma coisa na minha vida. Mesmo que isso que Ele esteja fazendo seja algo que eu não estou entendendo completamente. E José ele vai para a prisão. E o que acontece na prisão? José ele volta a ter sonhos. Como ele teve a respeito da sua própria vida, José ele passa a ter sonhos na prisão. E esse momento de sofrimento na vida de José foi importante. Quanto à palavra de Deus, ainda que os sonhos, José ele passa a interpretar, não só ter sonhos, mas interpretar sonhos na prisão. E o faraó, que era uma espécie de rei do Egito, ele também, em dado momento da sua vida, tem alguns sonhos estranhos. E a fama de José de interpretar, não só de ter sonhos da parte de Deus, mas interpretar esses sonhos, chega até a casa de Faraó. Então Faraó convoca aquele presidiário para ir até a sua casa, para interpretar os seus sonhos. E diante dos sonhos que Faraó conta para José, José diz o seguinte, que o que Deus estava falando é que o Egito teria 7 anos de fartura, passaria por 7 anos de
economia forte, boa produção, fartura de dinheiro, mas que teria, após esses 7 anos de fartura, teria 7 anos de crise, 7 anos de escassez, 7 anos de falta de dinheiro, de mantimento, de economia ruim, de crise, de desemprego. E José aconselha Faraó a armazenar mantimento para todo o povo durante o período de fartura, para que tivesse uma reserva durante o período de escassez. Aí, a partir daí, como é relatado lá no capítulo 41, José, ele é elevado ao posto mais alto no governo do Egito. Ele recebe um nome egípcio e ele se casa com uma mulher egípcia, passa a governar toda aquela nação como um cargo, como se fosse um de primeiro-ministro. A palavra de Deus, se você olhar, vai falar que ele era governador do Egito. O sistema político lá era como se, talvez um pouco parecido como nós vemos nas monarquias contemporâneas. Como na Inglaterra, que tem lá a rainha e tem o primeiro-ministro. O faraó cumpria esse papel e ele tinha ali o seu primeiro-ministro, que era a pessoa que cuidava de toda a parte operacional do governo, que tomava as decisões políticas, que cuidava da economia, subordinado apenas ao faraó. Então José, ele passa de presidiário a primeiro-ministro. Ele estava, naquele momento, submisso apenas a Faraó. O governo estava todo sob sua responsabilidade. E quando nós olhamos até onde José chega, nós podemos detectar 4 estágios na vida de José que nós nos identificamos com ele. O primeiro deles é o sofrimento. José sofre ao ser vendido pelos seus irmãos e sofre no momento onde ele é acusado injustamente. Vemos em todos os momentos na vida de José, apesar do seu sofrimento, o autor do livro de Gênesis, ele enfatiza que Deus estava com José. Então, a primeira lição que a gente tira: momento de sofrimento na nossa vida não quer dizer que Deus nos abandonou. Nós temos a tendência de imaginar que quando nós passamos por momentos de sofrimento, isso significa que Deus está distante de nós, que Deus nos abandonou, talvez por uma ideia equivocada que nós construímos a respeito de Deus, imaginando que Deus, Ele não é o nosso Senhor, mas nosso servo, e que Ele existe para nos conceder felicidade e conforto a todo tempo. O que Deus nos garante é a sua presença constante na nossa vida, independente da circunstância. Que Deus está conosco mesmo nos momentos de sofrimento, mesmo nos momentos onde somos injustiçados, como José foi. E é interessante porque o autor ele sempre fala, e Deus estava com José. Nós vemos essa afirmação se repetindo em toda a biografia de José. Na vida de quem anda com Deus, o período de sofrimento, ao contrário do que nós podemos pensar, pode ser um instrumento de Deus nos preparando para algo que nós ainda vamos viver, algo que Deus quer fazer através da nossa vida. Deus está sempre ao nosso lado. Às vezes o sofrimento é até mesmo necessário como uma escola de Deus para nos preparar para algo maior. Às vezes nós não estamos exatamente no lugar aonde nós gostaríamos de estar, ou em um lugar onde não parece para nós favorável para que Deus realize a sua obra em nós. Ser escravo no Egito, certamente não era o local exatamente que José gostaria de estar. Certamente não estava nos planos de vida de José ser escravo no Egito. Mas, se a gente for olhar a situação de José na sua casa, o Egito, de certa forma, era o livramento que Deus estava providenciando a ele. Porque em casa ele corria o quê? Risco de vida.
Em casa ele corria risco de vida. O lugar aonde talvez parecesse uma punição injusta. Um lugar que não era a condição mais favorável, mais tranquila, mais desejável para alguém, era, de certa forma, o livramento para a vida dele. Talvez, nesse conceito onde Deus se tornou um servo do homem, o que faria mais sentido seria José dar ordens a Deus para aniquilar seus irmãos, neutralizar seus irmãos. Mas nunca pensaríamos em Deus livrando ele numa circunstância dessa. Então, olhando para esse aspecto, em casa ele corria risco de morte. E ser escravo no Egito, de alguma forma, era Deus livrando ele da morte. Às vezes, nós pensamos que podemos discernir melhor do que Deus o que é mais favorável a nós e fazemos as nossas escolhas baseadas em circunstâncias. Mas esquecemos que cremos em um Deus que atua independente de qualquer circunstância. Nós vemos que até mesmo a acusação injusta da esposa de Potifar em relação a José foi providência de Deus para que ele fosse usado dentro da cadeia. Porque foi através da interpretação de sonhos na cadeia que José ele se torna conhecido até Faraó e se torna um instrumento de Deus na vida de Faraó. Então nós podemos, sim, olhar para o sofrimento de José e nos identificar nele, entendendo que muitas vezes Deus ele está agindo na nossa vida até mesmo através do nosso sofrimento. Esse foi o primeiro estágio que nós vemos. Só que tem um segundo estágio na vida de José. É a tentação. José rejeitou a tentação da mulher de Potifar. Não porque não era algo que o atraía, mas porque ele disse não para o pecado. Porque a tentação é assim. O inimigo sempre vai nos apresentar algo prazeroso, algo que nós gostamos, algo que nos seduz. Mas nós somos capacitados em Deus, através do Espírito Santo, para dizer não ao pecado. Não somos livres da presença do pecado, mas somos habilitados por Deus para dizer não ao pecado. A minha capacidade de dizer não ao pecado revela o grau de relacionamento que eu tenho com Deus. Todos nós temos pecados e pecamos em nosso coração. Mas o que a palavra de Deus nos mostra na vida de José é que nós precisamos vencer as tentações. Nós precisamos buscar força em Deus para lutar contra o pecado. Precisamos aprender a dizer não àquilo que nos seduz, aquilo que nós gostamos, mas desagrada a Deus. Isso é vencer a tentação. Não conseguimos ficar sem pecar, mas precisamos dizer não à tentação e limitar os pecados na nossa vida. Precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento, na nossa intimidade com o nosso Deus. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a nós mesmos, aos nossos prazeres, aos nossos desejos carnais. A tentação é a tentativa de desviar o nosso serviço a Deus para o serviço a nós mesmos, ao nosso prazer próprio, ao nosso ego. E a tentação, ela vem de várias formas. Talvez, na sua vida, você nunca tenha sido tentado exatamente da mesma forma como José foi, e talvez você nunca vai ser tentado dessa forma ou nessa área. Porque, às vezes, a tentação não vem de forma tão explícita como na vida de José, mas vem de forma sutil. E nós precisamos estar prontos para discernir se aquilo vem ou não de Deus. E precisamos também estar preparados para saber dizer não. Tudo aquilo que vai inflar o nosso ego. Às vezes não é necessariamente uma tentação na área sexual como o José, mas talvez algo com dinheiro, algo relacionado a poder, a fama, a qualquer outro tipo de pecado que vai alimentar o nosso ego, a arrogância. Nós precisamos estar preparados, estar sensíveis para discernir as tentações que nos rodeiam.
que nem sempre a tentação vai vir de forma explícita como veio na vida de José. E quando nós nos aprofundamos no nosso relacionamento, na nossa devoção, nós somos habilitados por Deus, não só para discernir as tentações, mas também somos habilitados por Deus para dizer não às tentações, para vencer o pecado. Do sofrimento, da tentação, nós vemos um terceiro estágio na vida de José, que é o estágio da prosperidade. José, ele resistiu à tentação, ele foi fiel a Deus, e mesmo em meio à prisão, Deus usou José ali na prisão. Ele ascendeu da condição de presidiário a governador, a primeiro ministro do Egito. Aos 30 anos, José passou a ocupar o cargo mais alto após a posição de Faraó. José, ele não foi livre de ser preso, mas ele foi livre da prisão porque ele foi usado por Deus na prisão. Talvez um dos locais, assim, um local hostil para se estar, um local completamente terrível. Irmãos, se hoje muito se fala sobre a condição das prisões, sobretudo em países como o nosso, você imagine naquela época. Mas José, ele era alguém que tinha um relacionamento profundo e sincero com seu Deus, e ele foi usado por Deus ali. E às vezes a nossa oração é para que Deus nos livre do sofrimento, Deus nos livre das situações adversas, como essa situação de José. Mas nós precisamos compreender que nem sempre Deus vai nos livrar de passar por situações como essa que José passou. Mas o que nós temos a certeza é que Deus está conosco até mesmo nessas situações, e Ele vai nos usar em qualquer circunstância da vida. Ele talvez não vai evitar que a gente passe por situações assim, mas Ele vai nos livrar em situações adversas, mesmo que Ele não nos livre da situação adversa. E ele sai de lá, e ele passa a viver esse momento de prosperidade, se torna governador, ainda jovem, aos 30 anos, ocupa um cargo de grande importância. Ele se casa com uma mulher egípcia, recebe um nome egípcio, tem filhos egípcios, recebe riquezas e é honrado diante de todo o povo do Egito. Deus havia revelado que o Egito teria 7 anos de prosperidade, mas que teria também uma crise de 7 anos em toda a região, que atingiria não somente o Egito, mas toda a região. Aquela época, a agronomia era uma das maiores responsáveis por toda a economia. E também o clima era o grande responsável, e assim como nos dias de hoje continua influenciando, na agronomia, que consequentemente influenciava na economia. Logo, se aquela região ela estava sendo atingida por um período ruim, que não era favorável, aquela situação adversa, aquela situação de crise, aquela situação de escassez atingiria não somente o Egito, mas toda a região. E Deus usa José para governar bem o Egito. E José tem uma diferença no trabalho de José como governador. Ele não estava ali servindo o Egito, ele estava ali servindo a Deus no Egito. E o que nós tiramos de lição para nós também nesse fato na vida de José? Às vezes nós estamos em ambientes que não são tão simpáticos ao Evangelho. Talvez o seu local de trabalho, talvez você jovem, a faculdade que você frequenta. Nós vemos a realidade terrível nas faculdades do nosso país. O alto número de jovens se suicidando nos campos universitários em todo o nosso país.
E nós, cristãos, somos colocados dentro desses locais para servirmos a Deus dentro desses locais. E assim José fez, não só governando bem o Egito, preparando aquele povo para passar por um período de crise. E o seu governo foi tão bom que a palavra de Deus diz que ele estocou alimento suficiente para alimentar o povo egípcio durante os 7 anos de crise, como também para repartir com nações vizinhas. Ele foi um excelente administrador no período de fartura, de forma como ele conseguiu administrar bem o Egito também no período de escassez. E além de prover recursos para o povo do Egito, ele administrou tão bem que permitiu com que o povo, com que a nação do Egito fosse generosa. E da prosperidade, Deus usa esse momento como um instrumento para reconciliação. Após o período de fartura, chega o período de crise, que Deus já havia revelado a José. E a história conta que José, então, tem um encontro inesperado. Os irmãos de José, que haviam vendido, eles vão até o Egito. Eles ficam sabendo da fama de um novo governador, que não era conhecido mais como José, mas conhecido pelo seu nome egípcio. A fama de José chega até o povo hebreu, e os irmãos de José, diante da crise que também atingiu, os irmãos de José também atingiu o povo hebreu, eles vão até o Egito pedir socorro. Eles sabiam que esse governador, ele tinha administrado tão bem o Egito durante o período de fartura, que ele tinha estocado alimento não só para o povo egípcio, mas também de uma forma que sobrava, que ele poderia vender para eles. Então os irmãos de José vão até o Egito e têm um encontro com José. E nesse encontro, José fica atônito. José reconhece os seus irmãos, mas os irmãos de José não o reconhecem. Não reconhecem José porque José já possuía ali naquele momento uma aparência egípcia. Se vestia como um egípcio. E também pelo fato de que jamais seus irmãos imaginariam que alguém que era um escravo, que chegou ali na condição de escravo, teria se tornado o governador daquela nação, o primeiro-ministro daquele povo. E José, no primeiro momento, ele não se revela aos seus irmãos, mas os desafia. No primeiro momento, José ele levanta uma suposta suspeita aos seus irmãos, que eles eram espiões. Isso tudo era uma ponte para ele tentar saber notícias do seu pai Jacó, sem que os seus irmãos percebessem quem ele era. E então, José, ele tem uma notícia maravilhosa. Ele descobre que o seu pai Jacó ainda estava vivo. E mais, ele tinha, além do seu pai vivo, ele tinha mais um irmão caçula que ele não conhecia, chamado Benjamim. E ele usa essa suposta suspeita para que os seus irmãos trouxessem Benjamim para que ele conhecesse. José ele vende o alimento para os seus irmãos, só que ele pega o dinheiro do alimento que ele vende e esconde na bagagem dos seus irmãos, para que os seus irmãos levassem não somente o alimento para o seu pai e para os seus outros irmãos, como também retornassem. Ele não estava vendendo aquele alimento, mas ele estava doando. Então os irmãos de José retornam com Benjamim, e ele, não aguentando mais, ele se revela. E seus irmãos ficam perplexos com tudo aquilo. Primeiro, eles ficam perplexos com o fato de José ter chegado ali como um escravo vendido, teria se tornado
o administrador, o governador bem-sucedido daquele povo. Alguém que não era egípcio, um hebreu. Além de escravo, não fazia parte, não tinha descendência com aquele povo, tinha se tornado a pessoa, após Faraó, mais importante daquele povo. Esse foi o primeiro motivo de perplexidade dos irmãos de José. E o segundo motivo, que surpreende, o segundo motivo de perplexidade dos irmãos de José, é que José, segundo a lei e a cultura daquela época, José poderia matar os seus irmãos. No momento que eles estão em território egípcio, diante daquilo que os seus irmãos fizeram com ele, José poderia aplicar a pena capital, a pena de morte, aos seus irmãos. Seria justo José fazer isso. José não estaria sendo vingativo ou cruel, mas ele poderia fazer uso da lei, segundo as leis e a cultura da época, aplicando a pena de morte aos seus irmãos. Só que José, ele exerce misericórdia e graça com a vida dos seus irmãos. Ele exerce misericórdia porque misericórdia é quando nós não retribuímos da forma como a pessoa merece, quando a pessoa merece uma punição. Então, se ele simplesmente falasse assim, olha só, aqui é José, seu irmão, eu poderia aplicar a pena de morte, a pena capital em vocês, eu poderia matar vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês irem embora, eu vou fingir que nada disso aconteceu, somem daqui, eu não quero mais olhar para vocês, e eu vou poupar a vida de vocês. Dessa forma, José estaria sendo misericordioso. Só que José ele não faz somente isso. Ele, além de não punir os seus irmãos, ele age com graça. A graça vai além da misericórdia. Que além de não retribuir a punição que alguém merece, você age com amor. Porque José, além de não punir, ele doa alimento, ele não vende aquele alimento, mas ele doa aquele alimento e também convida os seus irmãos a se assentar à mesa com ele. Também chama os seus irmãos para o banquete. E o sentar à mesa é muito mais do que partilhar uma refeição, sobretudo para a cultura daqueles homens. Sentar à mesa aponta para a comunhão, aponta para a reconciliação. Não só o fato de poder comer junto com seu irmão, mas era um gesto que estava demonstrando que José estava se reconciliando, estava honrando os seus irmãos. Então, José ele dá um banquete aos seus irmãos, após os seus irmãos trazerem Jacó até ele. Depois disso, José ele age com ainda mais graça. José intercede junto a Faraó por sua família, num total de 66 pessoas. Ele dá uma nova terra e fartura aos seus irmãos, ao seu pai, aos seus familiares, longe do sofrimento que eles passavam em Canaã, que era a terra do povo de José, do povo de Jacó. E o que nós aprendemos na história desse homem? É que, às vezes, nós temos a tendência de nos projetar no sucesso e na bondade de José. Mas vemos que falhamos demais diante do sofrimento, falhamos demais diante da tentação, falhamos demais nos momentos de prosperidade que às vezes nós temos, e falhamos demais na nossa necessidade de reconciliação. E quando a gente olha mais à frente, no capítulo 45 do Gênesis, nos versículos 7 e 8, nós olhamos aqui e nós vemos algumas palavras de José que nos chamam a atenção. José diz o seguinte: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito.
apesar de toda a injustiça sofrida, de todo o sofrimento de José, ele sabia que ele estar ali não era resultado da injustiça e da maldade dos seus irmãos, mas era o próprio Deus agindo na vida dele. Era o próprio Deus que estava fazendo algo através da vida deles. Mas antes disso, antes de fazer algo maravilhoso através da vida de José, Deus fez algo na vida dele. José, ele reconhece naquele momento que não foi Deus, que não foram os seus irmãos que levaram para lá, mas foi o propósito de Deus, que inclusive fez dele um instrumento para livrar a vida dos seus irmãos. Não simplesmente para abençoar o povo do Egito, mas para abençoar também a vida dos seus irmãos. José, ele estava no Egito, e por ter essa consciência, ele permaneceu fiel a Deus. Ele permaneceu ali no Egito, servindo a Deus e sendo fiel. Só que a história de José, meus irmãos, como nós temos visto, não apontava para ele mesmo. O testemunho de José apontava para alguém muito maior. Apontava para alguém muito mais perfeito. Alguém que também era amado pelo seu pai, mas foi odiado pelos seus irmãos. Não necessariamente os seus irmãos de sangue, mas o seu próprio povo, o povo de Israel. Que assim como José foi vendido, esse outro alguém verdadeiro e mais perfeito também foi vendido por uma quantia de 30 moedas de prata. Alguém que também foi tentado, assim como José também foi tentado, e também venceu a tentação. Alguém que, assim como José foi preso no meio de 2 criminosos, essa outra pessoa que a história de José aponta, também foi preso no meio de 2 criminosos, mesmo sendo inocente, sendo acusado de um crime que não cometeu. Que também começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Que após ser humilhado, foi exaltado e levantado diante de todos. Alguém que, assim como José, durante um período de tribulação foi procurado, alguém que é procurado constantemente, que foi procurado constantemente diante das tribulações, diante de momentos de tempestade. Há um José, meus irmãos, melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando o seu novo poder, não somente para não puni-los, mas também para salvá-los. Esse José melhor e verdadeiro é Jesus, que também casa com uma noiva, que assim como a noiva de José não era hebreia, a noiva de Cristo, que é a sua igreja, é formada por pessoas de todas as línguas, povos e nações, de todas as raças. Que assim como José não seria injusto se punisse os seus irmãos com a morte, Jesus, que é o José melhor e verdadeiro, também não seria injusto se deixasse o curso da nossa sentença de morte diante da nossa traição ao Pai. Assim como os irmãos de José traíram o pai, nós também traímos o nosso pai. Nós desobedecemos a ele. Nós preferimos a mentira. Nós preferimos viver distante de Deus. Mas diante da nossa traição, assim como José foi misericordioso e gracioso, Jesus, ele também nos livra da condenação e também nos abençoa com uma nova terra, que assim como os irmãos de José não precisaram comprar essa terra, não precisaram cultivar essa terra, nós também recebemos como herança uma terra que nós não cultivamos, nós não tivemos esforço nenhum para conquistar, nós vamos viver em uma cidade que nós não edificamos, que não é fruto do nosso mérito, mas é fruto da graça de Jesus, assim como aquela nova terra no Egito era fruto da graça de José,
para com seus irmãos, nós também somos alvo da graça de Deus e temos como promessa essa terra. Uma terra que não compramos, não cultivamos, uma cidade que não construímos. E assim como os irmãos de José e seu pai sentaram à mesa com ele, o Senhor Jesus hoje nos convida para sentarmos à sua mesa, para desfrutarmos do seu banquete e vivermos eternamente ao lado dele. A história de José não fala sobre ele, aponta para Jesus, aquele que de fato é o nosso Salvador. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor, mesmo sendo santo e justo e não compactuando com a impunidade, o Senhor envia Jesus Cristo para ser misericordioso e gracioso para conosco. Somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor um dia nos salvou. Porque apesar de merecermos a morte, o Senhor nos garante uma terra, uma cidade, Senhor Deus, que viveremos com toda a fartura, sentado à sua destra, à sua mesa, mesmo sem a gente não ter feito nada por merecer. Apenas como fruto da tua graça e da tua misericórdia, Senhor Deus. Assim como o Senhor usou José para ser misericordioso com seus irmãos, nós te adoramos, porque o Senhor foi misericordioso para conosco através de Jesus Cristo. Pai, se porventura há pessoas aqui que não conhecem o teu Evangelho, que não conheciam a verdadeira história, que é a história de Jesus, que o Senhor abra esses corações e essas mentes e que elas possam viver em novidade de vida, que elas possam compreender o teu amor e a tua graça, através da vida de José, entendendo que ela aponta para algo maior e verdadeiro que a história de Jesus, que é a história do teu Evangelho. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.